povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Marinho. Estamos aqui para mais uma aula agora sobre o Ministério Profético. Antes de mais nada, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve, deixa o like, hype o vídeo, compartilha e comenta aí para nos ajudar a continuar com o conteúdo. Amém? Então hoje a gente começa a aula referente ao Ministério Profético, dentro da apostila que foi dada aos irmãos durante o curso, a apostila de teologia sobre o curso básico de teologia, oferecido pela Academia da Bíblia e pela Igreja Evangélica Missões Mãos do Arado. Segunda apostila, a gente vai ler na página 37 que o que é a definição de profeta: a pessoa que profetiza e anuncia a mensagem de Deus. No Antigo Testamento não eram intérpretes, mas sim porta-vozes da mensagem divina, conforme o livro de Jeremias, capítulo 27, versículo número 4. No Novo Testamento, o profeta falava baseado na revelação do Antigo e no testemunho dos apóstolos, edificando e fortalecendo assim a comunidade cristã. Olha o que a gente consegue entender. Na época do Antigo Testamento, os profetas eram porta-voz que traziam a mensagem divina. Já no Novo Testamento, quando se faz o Novo Testamento e ele começa a retratar o profeta não é aquele homem que agora ele vai falar, como hoje a gente vê, né, das revelações, entendeu? Mas vamos entender que o profeta do Novo Testamento, ele se baseava na revelação do Antigo, ou seja, eles tinham que entender o que era o Antigo Testamento, conhecer o Antigo Testamento, para poder começar a levar uma palavra profética ao povo, ou seja, ele está usando a mensagem do Antigo Testamento, replicando ela com novas palavras para poder levar a profecia ao povo. Ou seja, eu entendo que o mesmo profeta do Novo Testamento, primeiro ele tem que ser embasado dentro da Bíblia Sagrada. Não existe profecia se não tiver embasamento bíblico. Não existe a profecia do mensageiro se não tiver o embasamento bíblico, pois a Bíblia Sagrada ela é o principal livro profético para quem quer ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Vá para o seu quarto, feche a porta sobre si, converse com teu Deus em segredo, abra a Bíblia Sagrada, estude-a, leia e peça a Deus a revelação da palavra revelada. A palavra está ali, na Bíblia Sagrada, você está lendo. Então Deus pode te dar a revelação profética daquilo ali. E Deus pode falar com você através da Bíblia Sagrada. Não há necessidade de você estar procurando fulano ou beltrano para poder tentar entender e tentar ouvir alguém dizer assim: olha, o teu nome é fulano de tal, olha, o teu documento é número tal. Isso não é profecia, isso aí é engano. Você está entendendo? As pessoas estão se usando e usando da fé alheia para tentar enganar outras. E ainda se chamam de profeta. Por tudo que é mais sagrado, a Bíblia nunca ensinou isso. Deus não está preocupado com o carro que tu vai ganhar, com a casa que tu vai ter, e nem com o Pix que vai cair na tua conta, não. Deus está preocupado com a sua salvação. Deus está preocupado em que você busque a Deus, ore a Deus e transforme a sua vida através do conhecimento de Cristo. Ou seja, quando eu conheço a Deus, aquele versículo diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E uma vez que eu conheço Jesus Cristo, eu entro num processo de libertação, pois eu estou conhecendo a Cristo e conhecendo a verdade. Conheci a verdade, conheci a Cristo, verdadeiramente sou liberto. Mas, porém, hoje em dia, os profetas que se chamam e se auto-intitulam de profeta, estão levando um evangelho mentiroso às pessoas e tentando enganar as pessoas pela sua fé. Preste bem atenção: quer que Deus fale com você? Vá orar ao Senhor, vá ler a Bíblia, vá buscar conhecimento de Deus, que Ele vai falar com você. Não fique, olha, se você chegar num local onde a igreja é baseada em profetas e a igreja é embasada na adoração a anjos, na adoração a pseudas profecias, cai fora disso aí. Deus não está nesse negócio, meu filho. A verdadeira igreja busca o Senhor para a libertação da sua vida, a libertação da sua alma.
Quando eu busco a Deus, eu quero me libertar, me transformar e chegar até o céu. Então Cristo está preocupado com você, de você chegar até o céu, conhecendo a palavra de Deus. Entendeu? Cristo não está preocupado, mais uma vez repito, com carro, a casa ou o teu saldo em banco, não. Cristo está preocupado com o que você vai fazer, a maneira que você vai negar a si mesmo, as coisas que você está fazendo para Deus, ou seja, jogar a sua vida sobre o altar, negar a si mesmo e buscar a Deus com seriedade, para poder você chegar até perto de Cristo. Amém? Vamos descendo aqui. Aqui a gente vai abrir um mapa cronológico sobre a atuação dos profetas. Aí a gente começa por quem? A gente começa por Elias, Eliseu, Jonas, ou Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Obadias, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então vamos lá. Elias começa no ano de 870 a 845. Eliseu no ano de 850 até o ano de 800, perdão. Eliseu de 850 ao ano de 800. Aí eu venho Joel. Joel é levantado durante a época de Joás. Aonde vai me falar isso? Livro de 2 Reis, capítulo 11 e 12. Em que período de ano? De 840 a 830 a.C. Jonas no período de Jeroboão. Onde é que está isso? Livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo número 23 e até o versículo número 29. Qual o período de tempo? 782 a 753 a.C. Aí vem Amós. Amós, ele está incluído no reinado de Uzias e Jeroboão, no período de 782 a 753, e se encontra no livro de 2 Reis, de 2 Crônicas, capítulo 26, verso do 1 ao 23, e também no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 ao 23, foi levantado no reinado de Jeroboão, livro de 2 Reis, capítulo de número 14, verso 23 a 29, em que período? 760 a 720 a.C. Agora, Miqueias, na época de Jotão, Acais e Ezequias, ele está descrito no livro de 2 Reis, capítulo 15, versículo 32, também em 2 Reis 16 e também em 2 Reis, capítulo de número 20. Período 745 a 795 a.C. Aí vem Naum, na época de Manassés, Amon e Josias. Ele está no período de 630 a.C. Livro de 2 Reis, capítulo 22 e capítulo de número 23. Sofonias vem na época de Josias, que está descrito no livro de 2 Reis, capítulo 22 e 23 também. O período é de 640 a 609 a.C. Agora vem o reinado de Joaquim e Zedequias, que agora é a época de Jeremias, que está descrito no livro de 2 Reis, capítulo 24 em diante. E o período é de 656 a 626 a 686 a.C. Ok? Agora o período é de Abacuque, no reino de Joaquim. Livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 1 ao 7. Aí o período é de 625 a 606 a.C. Agora vem o período de Obadias, que é no período do rei Zedequias. Livro de 2 Reis, capítulo de número 25, versículo do 1 ao 8. O período é do ano 586 a.C. E agora a gente vai entrar para os profetas que estão exílicos, ou profetas exilados. Do período de 586 a 538, eu tenho Daniel e Ezequiel. Período de Joaquim e Jeoaquim a Joaquim. 2 Reis, capítulo 24, você vai verificar isso aí. Aí o período é de 605 a 530 a.C. Agora a gente vem para os profetas pós-exílico. Aí eu falo de Ageu, Zacarias e Malaquias. O período, o reinado era de Jesuá, Zorobabel, Esdras e Neemias também estava nesse local. Onde é que eu vejo isso? O livro de Esdras, capítulo número 5, verso 1, Neemias, capítulo 12, e Neemias, capítulo número 13. O período é de 520 a 420 a.C. Amém? Então, a gente desce um pouquinho a mais e a gente vai saber alguns destaques dos profetas, como Amós, Oséias, Isaías e Jeremias. Amós foi o primeiro a ter as palavras registradas em um livro. Destaca-se entre os profetas menores por seu estilo de mensagem e personalidade. Profetizou no Reino Norte
e o ministério teve início por volta do ano 770 a.C. e manifestou-se contrário ao culto, destruído de significado meramente ritualista, que se via em Israel, e denunciou o tratamento injusto dado aos pobres. Deixou bem claro que Deus não aceitava ofertas insinceras de Israel. É o que hoje muita gente está acontecendo dentro da igreja. As pessoas querem vir à igreja, querem dar seu dízimo e a sua oferta, e querem comprar a liderança com isso. Compra não, porque quem é homem e mulher de Deus levantado por Deus não vende a sua unção e não vende a sua liderança por oferta. Você está entendendo, amigo? Então o que é que acontece? As pessoas queriam estar dentro de Jerusalém, está entendendo? Queria estar dentro de Jerusalém, queria estar dentro da igreja e cometendo pecado. Mas como eles estavam dando ofertas na igreja, eles queriam que os líderes do templo fizessem vista grossa para ele. Querendo ou não, irmão, a Bíblia vai dizer para mim que eu preciso consertar a minha vida. Para poder eu estar na presença do Senhor, eu tenho que estar o quê? Eu tenho que estar disposto a negar a mim mesmo. Disposto a negar o pecado. Então, na época de Amós, os homens queriam fazer o que queriam lá fora, vir para a igreja, cultuar, servir na igreja como se nada tivesse acontecido. A Bíblia é bem clara, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo, entendeu? Se eu entrei na congregação cristã, eu preciso aceitar as regras e os preceitos cristãos que me falam e me tornam um cristão. Ou seja, é como se eu estivesse entrando em um local e precisasse andar segundo a ordem e as regras de fé. E o livro da minha fé chama-se Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada diz que eu preciso rejeitar o pecado, transformar a minha vida para poder ter uma vida limpa com Cristo. Então não é porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu ajudo isso e aquilo, que eu já estou salvo. Não. Isso aí, a oferta e o dízimo é uma gratidão que você dá a Deus pelo que Ele tem feito por você. Quando você diz assim, não, eu sou grato a Deus por isso, eu vou fazer isso aqui. Quer seja uma oferta financeira, quer seja uma oferta material, o que seja, você está agradecendo a Deus pela a beneficência que Ele tem dado a você. Agora, pegar isso aí e querer jogar na igreja, não, eu disse minha oferta, então eu posso fazer o que eu quiser lá fora e aqui também. Não é bem assim. O reino de Deus, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. E isso Amós repudiou nas suas palavras. Livro de Oséias. Profeta israelita que iniciou seu ministério aproximadamente uma década depois de Amós. Ao contrário da mensagem de destruição e de juízo do seu predecessor. Oséias trazia palavras de esperança, mostrando que Israel fosse fiel, usufruiria das bênçãos de Deus. A figura do casamento é um ponto forte nesse livro. A aliança de Deus com Israel no Monte Sinai era como uma união matrimonial de amor e fidelidade. Ou seja, quando Deus se une com o povo de Israel, ele faz essa união lá no Monte Sinai junto com Moisés. Ou seja, dizendo, eu estou sendo fiel ao teu povo, porém teu povo precisa... Eu estou sendo fiel ao seu povo, Moisés, mas o seu povo precisa também ser fiel a mim, ou seja, o nosso povo. Aí Deus, o nosso povo precisa ser fiel um para com o outro, ou seja, Deus sendo fiel com o povo sendo fiel com Deus. Mas não foi assim que aconteceu. As pessoas até foram fiel a Deus em um momento, em um tempo, mas quando chega no Monte Sinai, que Deus demora a Moisés descer do Monte Sinai, o que é que acontece? Imediatamente os homens vão levantar um bezerro de ouro. Eles estão sendo o quê? Infiéis. Estão traindo a Cristo. Estão traindo a Deus. E Deus aborrece isso. Entendeu? Se eu sou fiel com Deus, Ele vai ser fiel comigo. Vamos lá. Livro de Isaías. Era nativo de Judá, viveu em Jerusalém no século de número 8. É o profeta mais citado do Novo Testamento. Muitos estudiosos acreditam que duas pessoas tenham escrito esse livro de Isaías. No capítulo 1 ao 39, Isaías, filho de Amós, já no final do século de número 8. Ao longo dos reinados de 4 reis, já nos capítulos 40 a 66, que compõe o chamado segundo ou Deutro Isaías, teriam sido escritos por um profeta cujo nome é desconhecido. Esse livro contém profecias do Novo Testamento que são consideradas messiânicas. Veja algumas. O enviado de Deus nascerá de uma virgem e será chamado Emanuel. Livro de Isaías, capítulo 7, versículo número 14. E livro de Mateus, capítulo 1, verso número 23.
Aí o Espírito Santo estará sobre ele e irá pregar boas novas. Isaías capítulo 61, versículo de número 1 e 2. E Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. Ele estabelecerá um trono de Davi e reinará para sempre. Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7. E Lucas capítulo 1, do versículo 32 ao versículo 33. Jeremias começou a profetizar cerca de 100 anos depois de Isaías. No último período do reinado do Reino Sul. Seu ministério durou 40 anos. Conhecemos mais a respeito de Jeremias do que qualquer outro profeta, em virtude dos relatos autobiografados presentes em seu livro. Seu texto mais conhecido é o que traz a profecia sobre uma nova aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Era Jeremias levando ao povo a mensagem de Deus de um futuro promissor. Mais uma vez dizendo, olha, faz o negócio certo que Deus vai honrar vocês. Faz as coisas certas que Deus vai honrar vocês. Mas mais uma vez, Deus até cumpre, mas novamente abandona o povo em alguns momentos, porque as pessoas esquecem de Deus. É fácil a gente servir a Deus quando tudo está certo, ou quando tudo está errado, entendeu? Aí você vai buscar Deus, vai chorar, pedir que Deus faça um milagre. Mas eu quero ver essa mesma função, esse mesmo fervor, quando você está passando com tudo bem, está tudo tranquilo, financeiro, você está bem. Muitas vezes, não, eu vou para a igreja se der, se não der eu não vou. Sabe por quê? Porque muitas vezes esquecemos de Deus. E isso aconteceu muito em Jerusalém. Amém? Então vamos aqui, irmão, para a galeria dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? É uma pequenina lista para você entender. Os papas da Igreja Católica Romana, que proliferaram heresias e idolatrias em nome de Cristo, como alguns livros que foram escritos por alguns deles, que não é aceito pela comunidade israelita, ou é canonizado pelo povo israelita, porque são livros descritos com linguagem de adoração a ídolos e por aí vai. E não interessa entrar no assunto, porém, eles foram taxados de hereges e de falsos profetas por querer colocar dentro da Bíblia Sagrada livros que não condiz com a fé cristã e nem com aquilo que Cristo pregou. Joseph Smith, da Igreja de Cristo Jesus dos Santos Últimos Dias, ou seja, os mormons, também é um falso profeta, porque disse ele que Jesus apareceu para ele com alguns discípulos e ungiu ele, chamou ele para liderar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso aí é uma mentira deslavada, tá certo? Então cai fora disso aí. Charles Russell, quem é o Charles Russell? É o fundador das Testemunhas de Jeová, que impede as pessoas doarem sangue. Não pode doar sangue, que é errado, entendeu? E o que é que acontece? A maior doação de sangue foi feita na cruz. Quem foi que fez a doação? O próprio Jesus Cristo doou sangue para que nós pudéssemos ter vida. Então, é uma das pequenas coisas, é uma das falsas profecias levantada por Russell, referente à Bíblia Sagrada. E também afirmando que o paraíso aqui na terra, irmão, Cristo não quer conversa com pessoas que queiram ficar aqui. A gente é celestiano, a gente está aqui de passagem. Então, paraíso aqui na terra nunca foi. O próprio Cristo disse, eis que eu estou indo para meu Pai, preparar-vos lugar. Então, é palavra do próprio Cristo. Então, essa doutrina aí já cai por terra com a afirmação do próprio Jesus. Ellen White, profetisa dos adventistas, profetizou 2 vezes que Jesus voltaria e não aconteceu. A igreja adventista, ela não é taxada por ser uma seita, não por ela guardar o sábado, mas porém pela profetisa que eles idolatram, chamada de Ellen White. Ellen White falou algumas vezes que Jesus voltaria tal ano e nunca voltou. Então, isso aí trata-se de um falso profeta, ok? Michael Nostradamus, o profeta do século XIX, do século XVI. Esse aí vocês procuram no YouTube e dá uma pesquisada sobre ele, tá certo? Vassula, a vidente de Nossa Senhora de Fátima. Muita gente já ouviu falar dela aí. Eu acredito que é a senhorinha cega lá que faz as suas previsões. Aí William Merrill Branham, o profeta do Tabernáculo da Fé. O profeta do Tabernáculo da Fé,
é a mesma igreja que quem lidera ela é César Augusto. E ele disse que só tem um profeta, e esse profeta existe na igreja dele. Já começa a mentir por aí para jogar um cabresto em cima dos membros que estão seguindo essa seita. César Augusto tem uma igreja chamada Tabernáculo da Fé aqui em Jaguaribe, ok? Se você quiser saber quem é essa igreja, procura aí, você vai encontrar, tá bom? Witness Lee, o profeta da igreja local, que esse profeta aqui, eles consideram como profeta, eu fiz parte dessa igreja na época lá atrás. Hoje ela é conhecida como local de reunião. Quem é o fundador dela é Dong Yulan. Eu digo isso com propriedade porque eu fiz parte da igreja na época, né? Eu era muito novo, minha mãe conheceu a Cristo lá e ali minha mãe ficou. Então o fundador dela era Dong Yulan. Depois a gente saiu de lá porque o negócio não encaixava, entendeu? Então são as pessoas que gostam muito de ler, de estudar, porém tem esse lado aí que eles acreditam em profecias falsas, descrita por escritores deles, a qual ele coloca isso como se fosse uma doutrina dentro da igreja. Ou seja, é difícil você pregar a Bíblia lá. Lá tem um negócio chamado alimento diário. Você tem que ir estudar o alimento diário, ou seja, se alimentar das palavras escritas por Dong Yulan, que no caso a Bíblia me diz que eu tenho que me alimentar da palavra de Deus, ok? Allan Kardec. Quem não conhece Allan Kardec, por tudo que é mais sagrado, né? Allan Kardec é o pai do espiritismo, mesa branca. Interessante que Allan Kardec, ele só é enaltecido aqui no Brasil, porque lá na França, aonde ele é originário, ninguém acredita nessa doutrinação dele. Mas veio aqui para o Brasil e o povo brasileiro abraçou isso aí, mas o país de origem dele não abraçou as vidências, o que ele fazia, a mesa branca que ele trabalhava. Ninguém abraçou isso. Porém, o brasileiro foi lá e abraçou, né? Anton LaVey, o profeta da igreja de Satanás. Aí você procura no YouTube, você vai entender, tá? Christian, profeta da Rosa Cruz. Eu não vou falar de todos não, que é muita gente, irmão. Helena Blavatsky, Iane Bessan, que é as profetas da teosofia. Mary Baker, a profeta da ciência cristã. Massaro, o profeta da Seixonerie. E Torisha, o profeta da liberdade perfeita, ou da libertação perfeita. Você depois procura ele, vocês vão saber quem são eles. Mokichi Okada, profeta da igreja messiânica. Maharshi, profeta da meditação transcendental. Aí quando fala de meditação, você está falando até de... tipo, quando Buda entrou naquele negócio de meditação, meditar por tantos anos para conseguir a paz espiritual, é por aí, tá certo? Também tem o profeta dos Hare Krishnas. Aí os Hare Krishnas já tem uma linha indiana, que aí você tem a Shiva, tem outros e outros deuses lá que eles adoram, até animais, vaca, rato. Dizem que quando uma pessoa morre, ele se incorpora no rato e volta para o templo do rato. Meu irmão, é um embaralhado lá dentro, entendeu? De vários deuses, de várias religiões misturada, que isso também caracteriza como falsa religião, falsos profetas, porque o único que leva a gente até o céu chama-se Jesus Cristo. Amém? Então tem também Bahá'u'lláh, que é o profeta do Bahá'ísmo. Raimundo Irineu, que é o profeta do Santo Daime. Aziru Zaru, o profeta da Legião da Boa Vontade. Henri Cristo. Quem não conhece Henri Cristo, que fazia debate com o Padre Quevedo, lá no início dos anos 90, tentando convencer o Padre Quevedo que ele era o Cristo ressurreto, incorporado e vivia aqui no Brasil. Ele é do Rio Grande do Sul, se você quiser conhecer mais sobre ele, tem um debate muito bom dele com o Padre Quevedo, aí você procura aí, tá? É muito bom. Agora a gente passa para o Antigo Testamento, como é dividido, como é feito, e você vai entender. Culto composto com rituais com holocaustos, incensos e ofertas pacíficas. Isso aqui foi no Antigo. No Novo Testamento, o culto é liturgia composta basicamente de oração, cânticos de adoração, pregação da palavra de Deus, ministração dos sacramentos. Olha só como é a direção de um culto. Liturgia composta basicamente de oração, começa-se o culto com oração, adora-se a Deus,
e depois vem a pregação da palavra de Deus e a ministração daquilo que é santo, que é a pregação da palavra de Deus. No Antigo Testamento eu vejo a expiação pelo pecado através de sacrifício de animais. Já no Novo, a expiação do pecado foi feita pelo próprio Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Na Páscoa, ritual que relembra a libertação do cativeiro egípcio. Já no Novo Testamento, Santa Ceia, sacramento instituído por Jesus Cristo, usado para relembrar seu sacrifício e a comunhão com seus discípulos. Circuncisão, sinal que identificava, que distinguia o povo de Deus. Hoje, é substituída a circuncisão pelo batismo, sacramento instituído por Jesus Cristo, para identificar quem são os seus discípulos. É o ritual de entrada no corpo de Cristo, a igreja. No Antigo Testamento tinha profecias caracterizadas por profetas, aos quais Deus falava diretamente. Eram revelações porque a Bíblia ainda não havia sido... isso aqui. Eram revelações porque a Bíblia ainda não tinha sido escrita. Por isso que tinha o ofício de profeta antigamente. No Novo, profecias hoje é caracterizada pela exposição da palavra de Deus. Totalmente revelada na Bíblia Sagrada, foi aquilo que eu falei para você. Pastor, onde está isso? Leia o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Leia Lucas 16 e 16. Leia Mateus, capítulo 5, verso 18. E leia Gálatas, capítulo 1, verso do 8 ao 9. Tá certo? Veja que o ministério profético se encerra em quem? João, o Batista. Então fica aí, irmão, para vocês essa aula. Que Deus vos abençoe poderosamente. Sejam abençoados por Deus por essa aula. E como de costume, a gente vai deixar a indicação de um livro para vocês. O livro de hoje é Ministério Pastoral e Liderança. Aí você procura ele aí, ó, e você adquire ele, porque é um bom estudo para você que quer começar a liderar uma congregação ou está se preparando para isso. Então não esqueça, o Ministério Pastoral e Liderança, adquire ele que vai lhe ajudar muito na sua caminhada ao conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever e hypar o vídeo e badalar o sino aí, em nome de Deus.